Muito bem, Mari. Então agora a gente vai para a parte de delegar tarefas, depois de ter visto uma parte mais de inteligência emocional. E para isso eu preparei alguns elementos para te explicar. Então eu estou aqui no áudio, você está vendo aí na tela. E para começar, eu queria mostrar para você assim, como é que é esse processo de delegar tarefas, porque às vezes a gente delarga uma tarefa em vez de delegar. Tem uma sutil diferença entre delargar e delegar. Delegar tem a ver com decidir o que eu vou atribuir, que ações eu espero que cada pessoa ou uma pessoa especificamente faça dentro de várias possibilidades. Selecionar a pessoa para quem delegar. Então, quem é a melhor pessoa para fazer isso? Porque ela já tem habilidades, porque ela faz isso rapidamente. Então, olha que importante, o item 1 e 2 tem tudo a ver com aqueles quadrantes que você fez ontem, porque naquela parte em que você não ama fazer e não faz bem, você necessita de suporte e necessita delegar. Aquilo que você gosta de fazer, mas não faz tão bem, você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou me capacitar, ou eu também posso delegar para as pessoas. E sem dúvida, aquilo que eu não amo fazer, mas eu faço bem, isso eu preciso me desapegar e muitas vezes também delegar as tarefas. Então veja como é importante a gente ter clara aquela noção para poder então decidir aquilo que no dia a dia pode desafogar, entre aspas, a sua agenda como líder, porque às vezes, cá entre nós, Mari, a tendência dos novos líderes é continuar executando muitas tarefas táticas e poucas estratégicas. E aí reclama que não tem tempo, que está com a agenda tomada, mas também não conseguiu identificar que tarefas poderia delegar ou deveria delegar até para desenvolver novos líderes. Essa é a grande função de um líder. No item 3, olha, discutir a oportunidade com o funcionário, com o colaborador, quer dizer, o que ele vai ganhar em fazer aquilo, ou por que você vai delegar para ele. E aí acompanhar e fornecer feedback sobre o resultado, quer dizer, a pessoa fez bem, ela ainda tem que aperfeiçoar isso ou aquilo, tem que se atentar a isso ou aquilo. Então é importante você acompanhar esse processo e não simplesmente mandar um e-mail e dizer é isso, ou simplesmente falar com a pessoa faz isso, e ela de repente faz do jeito que ela quer fazer. Você está disposta a deixar a pessoa fazer do jeito que ela quer? É para dar essa autonomia toda ou é para você dizer para essa pessoa que tem etapas? Então, esse processo de delegar distingue-se bem do delargar, que é passo a informação e beijo, tchau, e não me liga às vezes, né? Aí eu coloquei 6 itens para comunicar essa tarefa que você vai delegar. Não são obrigatórios os 6, você pode escolher pelo menos uns 3, mas a ideia é a gente pensar assim, bom, qual é o motivo da escolha, da tarefa, da pessoa, por que essa ação tem que ser feita nesse momento e não em outro, atividades especificamente, meio que um passo a passo, ou enfim, quais são os itens que você espera que a pessoa faça em uma semana, em 15 dias, no próximo mês, nos próximos 3 meses. Então, os prazos são importantes, senão na tua cabeça tá claro, e assim tá evidente que é urgente, mas urgente para você é uma coisa, para o outro é outra urgência. Também deixar muito claro os impactos, quais são os impactos de fazer ou não fazer, quais são as consequências para o processo, para o cliente, que é o hóspede, para a equipe como um todo, para a organização, para a unidade, enfim, mostrar os impactos, porque o adulto é muito direcionado para os impactos. Critério de sucesso significa como é que eu sei que você fez ou não fez bem? Como é que eu vou dizer para a pessoa assim, olha, você vai receber um feedback positivo porque você fez isso rápido e sem retrabalho? Ou porque o cliente, né, o hóspede ficou satisfeito? Porque a gente aumentou o índice de satisfação da unidade? Importante, nível de autonomia. Olha, pode fazer, não precisa me consultar. Ou me copia em todas as mensagens. Ou me chama quando você for fazer isso para eu poder observar. É importante deixar isso evidente. E aí, claro, suas expectativas. Expectativas em relação a como a pessoa conduz, quanto a pessoa conduz, como ela vai se ajustar a esse novo cenário de uma tarefa eventualmente nova. Então, lembra, dos 6 você pode pegar uns 3, não precisa ser tudo, mas é importante deixar um pouco mais claro tudo isso. E aí, obviamente, eu falo muito do diálogo, então trago aqui como é que a gente abre o diálogo para delegar as tarefas.
Eu posso perguntar as preocupações dele, perguntar como é que ele se sente em relação a isso. Olha as perguntas lá do Gol Mínimo que podem te ajudar, né? Olha, qual é a mínima ação possível? O que que você já tem, já sabe para fazer isso? Como eu posso te ajudar? Que outro tipo de suporte você precisa? Então, perguntar é muito importante. Como é que você se sente com esse novo desafio? Ideias para concluir a tarefa. Então, você pode deixar ideias para a pessoa ou pedir ideias também. Claro, também, né, o nível de suporte necessário, deixar isso evidente na hora que você for falar. Você pode já dizer ou perguntar: você precisa de algum suporte de alguém ou de mim, ou você consegue fazer sozinho? Você se sente, né, preparado para fazer sozinho? Recursos adicionais, pessoas, sistema, treinamento, perguntar se é necessário algo, se ele sente necessidade disso. Você pode até dizer que você não vê, mas você quer ver como é que ele vê isso. Quem deve saber dessa delegação? Então, super importante dizer assim: olha, eu estou delegando para você e já avisei, sei lá, o Edgar, que é você que vai fazer essa tarefa a partir de agora. E falar com o Edgar, por exemplo: o Johnny já sabe que você vai fazer. Você quer falar para mais alguém que você vai agora assumir essa tarefa? Quer que eu fale? Esse tipo de conversa. E a periodicidade da comunicação entre vocês. Me fala toda semana como tem sido, vamos conversar a cada 15 dias como tem sido. Então, criar uma periodicidade ajuda bastante nesse sentido. E aí, com tudo isso, eu queria propor esse exercício para você. Que você eleja uma pessoa da sua equipe, para quem você acha oportuno delegar uma tarefa, que toma seu tempo, que você colocou de repente, eu não gosto de fazer, não sei fazer bem, e seria importante para o desenvolvimento dela, não é só para desafogar a sua agenda, mas para outra pessoa se desenvolver. Aí você coloca aqui, ó, quem é, que tarefa é essa, o nível de comprometimento desse colaborador, a seu ver, e a oportunidade de desenvolvimento, o que ele vai aprender com isso. Aí escreve um pouquinho assim, ó, como é que você vai dizer para ele? Quais são os tópicos ou quais são os argumentos que você quer deixar evidente para ele? E com o exercício de pergunta, coloca assim, o que você pode perguntar para ele, para abrir o diálogo. Então coloca umas 3 perguntas que você poderia fazer para essa pessoa, tá bom? Esse é um exercício para a vida. Você pode usar esse slide aqui para muitas vezes, para muitas pessoas, para muitas oportunidades, porque é uma forma da gente planejar e estruturar essa delegação de tarefas. E aí, para encerrar essa explicação, eu vou deixar aqui para você uma teorização sobre liderança situacional que tem a ver com esses critérios para a gente determinar nível de desenvolvimento, porque isso é um desafio também para o líder, ele entender tanto competência quanto comprometimento. Competências são conhecimentos e habilidades específicos que a pessoa pode desenvolver, são transferíveis para as outras pessoas, pode ensinar. E o comprometimento não é muito transferível, tem a ver com motivação, autoconfiança, confiança da equipe, o clima, e isso tem muito, muito a ver com a forma de condução de um líder da sua equipe, a forma de liderança, no fim das contas. Então é importante saber transitar entre esses pontos, em que momento eu percebo que falta a competência do indivíduo, ele precisa desenvolver essa competência, em que medida o comprometimento está sendo afetado ou não, e como é que eu talvez esteja interferindo nesse comprometimento. E aí, nesse ponto, a gente vai entrar nesses níveis de desenvolvimento. Então, olha só, existem aqui, olha, D1, D2, D3 e D4, que são momentos em relação tanto a esse cruzamento de competência e comprometimento. Olha, vou colocar setinhas. O D1, por exemplo, é o tipo do profissional que ele tem baixa competência, porque ele é iniciante, mas ele tem alto comprometimento, ele está super entusiasmado de estar ali naquele momento, naquela equipe, acabou de ser promovido, e está sendo visto e ouvido, enfim. O D2 já tende a ter menos competência, mas está em desenvolvimento. Tá vendo que aqui essa setinha ela tem uma gradação de cor. E ele tem, às vezes, baixo comprometimento, porque ele está aprendendo, mas ele está meio desiludido. Sabe aquele nível intermediário quando a gente aprende outro idioma? Que você fala, ai, eu não vou para frente, parece que não estou aprendendo. Então, às vezes, é um tipo de profissional que a gente tem que ficar de olho. O D3, ele é muito realizador, porque ele tem muita competência, ele faz, acontece, ele faz muita coisa, mas ele é mais precavido. O nível de comprometimento dele oscila bastante. Tem hora que ele está muito engajado, ou para algumas tarefas ele é super comprometido, mas tem hora que ele precisa da sua ajuda, ele quer contar com o seu apoio. E o D4, que ele é um super competente e muito independente.
porque ele é bem comprometido, engajado, veste a camisa, vai lá e acontece. E esse tipo de profissional, a gente também precisa, ao mesmo tempo, dar a autonomia que ele precisa, muitas vezes, mas não deixá-lo num lugar de um ego gigantesco, porque ele pensa que faz tudo sozinho, que ele não precisa do líder, e ao mesmo tempo não deixar de vê-lo, de escutá-lo, de ouvir a opinião dele em momentos muito mais estratégicos. Ele quer ser menos tático, ele quer ser muito estratégico. Tenta ver assim como é que você consegue mapear a sua equipe, se tem muito D1, D2, D3, D4. Às vezes, quando a gente tem muito D1 na nossa equipe, isso nos consome muito tempo. E às vezes o D2 consome tempo e energia, porque você tem que estar toda hora motivando, engajando e assim vai. Então, atenção a esses níveis de desenvolvimento. E aí eu quero justamente que você tente mapear. Você consegue reconhecer pessoas da sua equipe que sejam D1, D2, D3, D4? Não vou falar sobre você, porque eu, assim, tô falando de você liderando pessoas, tá? E aí, que atitudes você acha que você pode ter para engajar cada um deles, engajar, motivar, trabalhar as competências deles? Então, tenta listar pelo menos uma atitude para cada um, tá bom? E como final aqui, depois dessas várias atividades, né, para você fazer, eu vou deixar aqui então essa forma de nós trabalharmos esses D1, D2, D3 e D4. É o modelo do Ken Blanchard que ensina então como é que o líder pode conviver com essas adversidades e atuar na alta performance. Então veja, olha, a gente tem que saber trabalhar, desculpa, comportamento de apoio e comportamento diretivo. Então veja, eu tenho que apoiar e tenho que ter mais direção aqui quando eu tenho essa delegação, né? Então eu tenho baixo grau de comportamento diretivo, então eu posso direcionar menos, e baixo grau de comportamento de apoio. Então eu delego muito mais e eu não preciso ficar assim pegando na mão. Sabe como a gente fala, pegando na mão? Agora, ainda em comportamento de apoio baixo, olha só, como eu tenho muita direção aqui, ó, alto grau de comportamento diretivo e baixo grau de comportamento de apoio. Então veja que quando eu preciso fazer muita direção e tal, eu tô sempre ali mandando coisas e não tô apoiando muitas vezes. E aí lembra, olha, como é que eu vou trabalhar o treinamento das pessoas, que eu tenho que desenvolver competências. É quando eu tenho comportamento de apoio alto e diretivo alto também. E claro, quando eu vou apoiar mais, quando eu tenho mais apoio e tenho menos direção. Traduzindo esse nosso gráfico aqui, a gente tem essas transições e ondas em relação ao exercício da liderança. Então, veja que às vezes a gente vai ter que ser mais diretivo, a gente vai ter que capacitar, a gente vai ter que apoiar e vai ter que delegar consequentemente. E às vezes a gente fica muito em um ou em outro. E o mais importante, de repente, para um D1 eu preciso dar mais direção, para um D4 menos, é mais delegação, mais apoio. Para um D2, mais treinamento. Para um D1, mais treinamento. Mas como é que eu vou fazendo com que ele consiga me ver como um apoio, eu consiga delegar sem toda hora ter que treinar. Então, esses são os grandes desafios da delegação de tarefas que um líder faz cotidianamente e acho que é um convite, na verdade, esse material todo, para você pensar como fazer isso nesse momento da jornada e, claro, ao longo de toda a sua jornada como líder. Espero que tenha contribuído e aí você me manda as respostas do exercício para que eu possa fazer comentários, dar os meus pitacos, que eu sempre gosto de dar alguns pitacos, mas no fundo é a reflexão que traz esse exercício para você, tá bom? Boa tarefa para você.